Olá, irmãos. Iniciamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e a lição de hoje é a lição número 3. Tem como título Não as obras, sim a graça. E o texto é em Efésios 2, 8, 9, que diz assim: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nesta lição, o autor da lição fala a respeito de uma questão ainda discutida em nosso meio, é a relação correta entre a lei, ou seja, a Torá, o sistema do Antigo Testamento, para se aproximar de Deus, e a graça, mostrada no Novo Testamento, ou seja, duas coisas. Uma coisa era a lei do Velho Testamento, e a outra coisa é a graça, na qual é o momento que nós vivemos agora, o Novo Testamento. Algumas seitas evangélicas confusas misturam a lei e a graça, e outras mais confusas ainda pregam a lei como essencial à salvação. E nós sabemos que a lei não salva. Quem salva é Jesus Cristo. E Paulo ensinando, fala que Paulo, como ele era judeu ortodoxo, um fariseu profundamente imerso no ensino da lei, ele foi um dos mais aplicados fariseus. Lá em Gálatas 2,14 diz assim: E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Criado no mais rigoroso judaísmo, aprendera que a lei era o caminho da salvação. Isso foi o que foi aprendido até vir Jesus Cristo. A obediência a ela salvava o fiel. Assim se imaginava. Mas após sua conversão, mudou sua posição. Na lição anterior, comentamos o fato de Paulo levar o evangelho aos gentios. Lá em Atos 9,15 fala: Desde sua conversão, o Senhor dissera que ele fora escolhido para levar o evangelho aos gentios. Mais tarde, na sua mais dura carta, ele disse que a circuncisão, como rito religioso, anulava a obra de Cristo. Lá em Gálatas 5,2. Ou cristão ou judeu. Eles estavam vivendo um momento de separação. A igreja estava se separando do judaísmo, ou seja, saindo do judaísmo. A igreja de Cristo estava sendo criada ali. Ele precisava sair do judaísmo. Ou a salvação pela graça, ou por meio da fé em Cristo. Efésios 2,8 e Gálatas 2,16. Ou a salvação pela lei. Ou a salvação pela graça, por meio de Jesus Cristo, ou a salvação pela lei. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido. Lá em Gálatas 2,21. Continuamos nossa caminhada hoje, vendo como Paulo deu um sonoro não às obras da lei. E no ponto 1 fala, uma busca inadequada. Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. Em Filipenses 3,9 ele diz, e seja achado nele, não tendo como minha justiça a quem vem da lei, mas a quem vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A busca anterior como fariseu fora frustrante. A lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados. Só a fé em Cristo. Alguém pode se sentir bem numa religião, como muitas pessoas se sentem bem nas suas religiões, cumprindo um conjunto de regras e obedecendo a determinados ritos. Mas isso não será uma questão de gosto. Terá paz interior porque satisfez um desejo do seu coração. Mas diante de Deus, isto é bem diferente do que sentimos ou achamos. Só a fé em Cristo pode salvar a pessoa. Sistema religioso algum pode nos salvar. Nós sabemos que igreja não salva, sistema religioso não salva. Devemos dizer não às formas religiosas que criamos. Elas seguem nossa mente e não a mente de Deus. A bagagem legalista de Paulo foi inútil. Como podemos ler, vocês
puderem lê-la em Filipenses 3, 4, 7. Ele considerava todo o sistema religioso como refúgio ou esterco, palavra dura, mas ela é expressiva. Sua conduta repreensível dentro da lei era inútil. Obedecer à lei não era impossível, como dizem alguns. Assim, o autor fala a respeito. O moço rico, que queria a vida eterna, disse a Jesus que obedecia a ela, guardando tudo. Aliás, nem todas as pessoas que se aproximaram de Cristo, elas obtiveram a resposta que elas queriam. E esse é um grande exemplo disso. Jesus não contraditou o moço, dizendo que era impossível obedecer a tudo. Aceitou sua palavra. Paulo cumpriu a lei. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível, que está lá em Filipenses 3,6. Não pensemos que o evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la. E aí ele viu que era impossível e arranjou outro método. Essa teoria desonra a Deus. A lei era transitória. Essa é a questão. A lei tinha um momento certo para que ocorresse o período da lei, para que depois pudesse vir a graça. Por isso ela é considerada transitória. Criou uma consciência de pecado, está lá em Romanos 3:20 e 7:20. Era necessário que o povo que estava conhecendo Deus tivesse que conhecer também o que vinha a ser aquilo que desagradava a Deus, ou seja, o pecado. E Deus ofereceu a graça aos que reconhecem seus pecados e apelam pela sua misericórdia. Jesus Cristo é a misericórdia de Deus. Ali dizia, façam isto e viverão. A graça diz, eu fiz para que vocês vivam. É diferente. Ou seja, não somos nós que fazemos para ganharmos a graça. Jesus já fez por nós, por isso nós ganhamos a graça de Cristo em nossas vidas. Buscar salvação na lei, como Paulo mostrou com sua vida e palavras, é frustrante. Na graça do Deus que ama, que faz por nós e nos dá gratuitamente, no amado, Efésios 1,6, encontramos a vida eterna. Ponto 2. Cristo é o fim da lei. A lei veio até quando Jesus Cristo nasceu. Por isso Cristo, ele é o fim da lei. Em vindo Cristo, as coisas que se referendavam à lei foram abolidas porque Jesus Cristo veio nos entregar a sua graça. A religião legalista, seja dos fariseus ou seitas atuais, que nos enche de regras, enfatiza o que a pessoa deve fazer. O Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza que Deus fez para que ninguém se envaideça por ter feito que Deus o aceitasse. Efésios 2, 8 e 9. Deus nos aceita não pelo que fizemos. Aliás, podemos estar fazendo coisas erradas, mas se nós, claro, abandonarmos aquilo que estivermos fazendo errado, aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, ele nos receberá de braços abertos. Veremos isto depois no estudo sobre a doutrina da reconciliação. Mas guardemos desde agora que Deus estava em Cristo e ele nos reconciliou consigo mesmo, na pessoa de Cristo Jesus, 2 Coríntios 5, 18, 19 e 21. Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra de reconciliação. Deus Espírito Santo trabalha em nós para entendermos o que Pai e Filho fizeram. Ele é o ministro da graça. O ensino é que Deus fez e que devemos crer no que ele fez. Cristo pôs fim ao valor da lei e se tornou a norma para nós. Quem defende a lei tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Cristo é o fim da lei, diz Paulo. A palavra fim é o grego telos, que significa meta ou término, e aqui significa os dois. A lei era uma provisão temporária até a vinda do descendente de Abraão, em quem a promessa se cumpriu. Jesus, ele é o descendente de Abraão, na qual a promessa se cumpriu. Mas sendo provisão temporária, terminou em Cristo, que é o clímax da revelação de Deus.
Como Jesus disse em Lucas 16:16, o evangelho do reino substitui a lei. A lei era provisória, está lá em Gálatas 3:19-24. Ela foi um aio para nos conduzir a Cristo. A palavra aio é do grego paidagogos, de onde vem pedagogo e pedagogia. Aparece lá também em 1 Coríntios 4:15 como preceptores. O paidagogos era o escravo que cuidava da educação da criança na escola. A lei é o paidagogos que conduziu o seu povo a Cristo. A lei não tem poder de salvar, mas Cristo tem. O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Claro, legalismo quer dizer nós estarmos cegamente vendo a lei como um fim de tudo. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo. Somos salvos pela graça. Dizemos isso pela fé. A declaração está equivocada. Somos salvos pela graça e não pela fé. E é muito interessante a respeito disso, que nós vamos falar aqui agora. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios 2:8. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se não houvesse 1 grama de graça, não seria salva. Talvez a gente imagine que por a gente ter fé, nós somos salvos. Nós somos salvos porque não pela nossa fé, mas sim pela graça de Deus. Não é a atuação nossa que recebemos a salvação. É a atuação de Deus pela graça recebermos a salvação. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Está lá em João 3:27. Muita gente se orgulha de ter fé. É a religião legalista, que põe o foco no homem. A graça nos humilha ao dizer que nada nosso agrada a Deus. Mas Ele nos ama a si mesmo. E olha que, por incrível que pareça, as surpresas talvez no céu serão pessoas que têm muita fé não serem salvas, não estarem lá conosco, e pessoas que talvez com bem menos fé estejam lá no céu porque aceitou a graça de Cristo. Ter fé não significa muita coisa, porque as pessoas podem ter fé em coisas erradas, coisas que não sejam para a salvação dela. Aí fala que, mas Jesus, ele nos ama a si mesmo. Muitos falam mais da fé do que da graça, porque querem o foco sobre si. A graça põe o foco sobre Deus. Mas isto não é salvação compulsória, como dissemos no estudo anterior. Nós nos apropriamos da graça pela fé. Basta crer. O carcereiro de Filipos perguntou, lá em Atos 16:30, Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? E ouviu a resposta, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Está em Atos 16:31. Não há o que fazer. Deus já fez em Cristo. Basta crer. Não é fé na fé, como alguns parecem crer, dizendo que tem muita fé. É fé em Cristo. Pode-se ter 1 tonelada de fé na pessoa errada, como disse anteriormente, e isso não valeria nada. É crer na pessoa certa. Jesus Cristo, a oferta de Deus pelo pecado do ser humano. Vivemos um tempo de rejudaização do Evangelho, voltarmos a ser judeus. A questão que a igreja resolveu lá em Atos 15 ressurge sempre nos dias atuais, na ação de alguns que, empolgados pelos seus insights e gurus iluminados, trazem a fraseologia, os símbolos e as festas judaicas para a igreja. Devemos dar um sonoro não às obras da lei e entusiástico sim à graça. Não somos judeus, nós não somos judeus, mas somos cristãos. Nosso monte não é o Sinai, mas o Calvário. É do Calvário que vem esta declaração. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Lá em Marcos 15:39. É algo para pensarmos e nós agirmos também em nossas vidas,
Guardemos bem 3 lições do estudo de hoje, 3 coisas importantes. Primeiro, somos salvos pela graça e não pela lei. Está lá em Romanos 3,20. Porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. A lei tem sua importância, porque veio esclarecer ao homem o pecado que desagrada a Deus. O segundo ponto, somos salvos pela graça por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus. Isso é muito importante nós podemos lembrar. É a graça de Deus que nos oferece e nos apossamos dela pela fé. E o terceiro ponto é: nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 5:2. Irmãos, nesse tempo de reclusão, busquemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Terminamos mais uma lição de hoje. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. É tudo isso que nós pedimos. No nome santo de Jesus. Amém.